Boa Ai, que noite. bom. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tá Gorete? animada Tudo bem. aí? Eu tô super animada. Vamos lá, né? Vou tentar aqui passar de uma forma bem bacana, porque é um assunto um pouco formal, né? Mas vou tentar passar de uma forma bem simplificada para um entendimento tranquilo. Certo. A gente já vai começar porque já tem bastante gente, já entrou aí 74 pessoas e vai entrando e vai saindo, mas tudo bem, como você disse, realmente é um assunto árido, né? Mas necessário, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Essa questão da saúde financeira, e eu acho que isso faz parte da saúde em geral, porque se você não está com a saúde financeira em ordem, você também, a saúde física e mental também não está em ordem. Então, eu vou começar aqui a fazer uma apresentação e em seguida você também se apresenta, tá bem? Tá ok, Gorete? Então, tá certo. Então é o seguinte, hoje o nosso tema aqui é saúde financeira, descomplicando o imposto de renda. E nós convidamos o contador Jorge Porto para vir esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração de imposto de renda, porque muitas vezes a gente pede para uma pessoa fazer para a gente, mas a gente não tem muita ideia de como é que isso funciona. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física, graduada na Universidade de Fortaleza, fiz especialização aqui em São Paulo em treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP e exercício físico como terapêutica na clínica médica na Unifesp. Também faço parte como colaboradora do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, do Instituto Ortopedia e Saúde, que é uma parceria que eu tenho com o ortopedista Fábio Ravaglia. Bom, então, Jorge, eu gostaria que você se apresentasse. Eu queria falar só um pouquinho antes do Instagram, Prepara esse 50 Mais, que é um Instagram que ele foi criado para incentivar e inspirar as pessoas a serem mais fisicamente ativas, através de vídeos que eu posto fazendo exercício para incentivar as pessoas e também essas lives que eu faço, que eu acho assim muito pertinente para a gente aprender com profissionais das suas devidas áreas. Então, eu sempre trago aqui um profissional, geralmente da área da saúde, atividade física, relacionada à longevidade e tantos assuntos, mas e também trago profissionais de outras áreas, como é o seu caso, para poder a gente também aprender, porque não é só fazer exercício, a gente também tem que ter um conhecimento geral, até para poder a gente conseguir viver em paz. Então é isso. Eu Ok. gostaria agora que você se apresentasse, por favor. Tá ok. Primeiramente, parabenizá-la. Realmente, seus conteúdos, suas lives são enriquecedoras. Eu acho bacana, é muito diferenciado, realmente. E esse convite, agradeço. Realmente também concordo com você que a saúde financeira mexe muito com a mente e com o corpo. Se não tiver com a saúde financeira, e eu vejo isso todos os dias que eu lido com pessoas pagando impostos altos, se prejudicando por conta de uma certo imposto ou outro, ou alguma desorganização ou falta de informação, né? Me apresentando, meu nome é Jorge Porto, eu sou contador, trabalho aproximadamente 23 anos com contabilidade e há 17 eu fundei uma empresa chamada Porto Contábil. Essa empresa ela foi fundada para direcionar mais para assessoria e consultoria para pessoa jurídica. Hoje eu sou responsável por mais de 80 empresas de diferentes ramos, né, atividades e portes, da pequeno ao grande. Eu tenho especialização em doutrina do ensino superior e lecionei por algum tempo na faculdade, no curso de administração, baseado nas cadeiras de contabilidade. Tá? E, ultimamente, recentemente, eu estou fazendo um novo projeto bem bacana, que é divulgação de conteúdo dessa parte contábil para pessoa jurídica e física, de uma forma bem tranquila, como se fosse um bate-papo, dicas rápidas, né, vídeos rápidos, conteúdos rápidos, para o entendimento melhor, falando de contador para cidadão e não de contador para contador, né? Então, assim, a peço, inclusive, por gentileza, quem puder me seguir, meu Instagram é Porto Contábil CE, ok? Então, agradeço demais, tá bom?
Tá bom, e também quero agradecer por você ter aceitado o convite e por disponibilizar seu tempo. Aliás, a minha ideia de te convidar partiu do momento que eu descobri o seu Instagram. Que aí eu achei muito interessante o assunto, a forma como você coloca o seu tema, né, de contabilidade de uma forma simplificada e de fácil entendimento. Então, quando eu vi o seu Instagram, eu achei super interessante e a partir daí eu pensei assim, nossa, muito bom trazer esse profissional para fazer parte do Prepara aí aqui 50 mais da nossa live, para poder trazer esse conteúdo dessa forma simples para que a gente possa ter um entendimento melhor. Claro que a gente não vai usar aqui coisa técnica nem muito aprofundada, porque a gente sabe que a contabilidade é baseada muito nas leis, etc. É coisa bem simples que a gente, leigo no assunto, não tem muito conhecimento a respeito. Tá, Então, joia? parabéns pelo seu Instagram, ele realmente tá excelente e eu acho que quem quiser pode seguir aí, por favor. Ô Jorge, Obrigado. então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria saber o que é imposto de renda. Muito bem, né? Boa pergunta. É uma coisa que a gente paga muito. O que é o imposto de renda? Para que serve? Para onde é que vai ser direcionado, né? A história do imposto de renda, ele foi criado antes do ano de 1800, né? Nossa. Então ele foi faz tempo, né? Arrecadar faz tempo. Então ele foi criado na Inglaterra, porque a Inglaterra estava sofrendo uma guerra e para custear os custos, né, dessa guerra, fizeram uma legislação que era a arrecadação sobre renda de cada cidadão, independente. E aí, ao passar dos anos, alguns países adotaram esse sistema. E o Brasil foi um deles, né? O Brasil adotou esse sistema e em dezembro de 1922 ele adotou o sistema de arrecadação de imposto sobre a renda do cidadão, hoje conhecido como imposto de renda, certo? Então, assim, esse imposto ele foi criado, Gorete, para ele não tem um fim direcionamento específico. Tem impostos criados no Brasil que é direcionado para saúde, direcionado para segurança. No caso do imposto de renda, ele foi criado para ter receita para o governo aplicar nas políticas públicas e direcionar para as despesas que ele achar melhor. E tem um dado importante, né, que o imposto de renda é um imposto que mais se arrecada desde o ano de 79, né? E é o imposto que mais se arrecada e a cada ano bate o recorde de arrecadação, certo? Então, foi criado diversas maneiras para arrecadar, inicialmente formulários, disquete, programas, e hoje está aí nos programas e aplicativos para envio dessa declaração e arrecadação. Entendi. Então, na verdade, esse imposto foi criado para que o governo possa utilizar esse valor em políticas públicas, né, ou na área de saúde, ou na área de segurança. É por isso que a gente às vezes fala assim, eu pago imposto, eu tenho direito, né? Muitas vezes eu já ouvi Exatamente. muitas as pessoas falarem isso, né? Eu tenho meus direitos, eu pago meus impostos, então é bem isso aí mesmo, já que a gente paga, a gente tem que cobrar. Agora, você falou do ano que ele foi criado, em 1800, falou aqui no Brasil em 1922, e agora vamos chegar em 2024, tá? Certo. Então, eu quero saber agora do imposto de renda atual. Quando começa o prazo para entregar a declaração do imposto de renda? E por que que a pessoa precisa declarar? Vamos lá. O prazo do imposto de renda começa amanhã. Então, quando a pessoa se acordar, já pode fazer seu imposto de renda. O programa ele já foi liberado desde terça-feira, dia 12, mas ele começa o prazo de envio amanhã. Então, as pessoas puderam baixar seu programa agora, por exemplo, pode baixar agora, fazer o programa, fazer a declaração, aliás, desculpe, fazer a declaração. Quando for amanhã de manhã, já pode enviar. Então, o prazo é do dia 15, amanhã de março, até o dia 31 de maio, o último dia para se declarar, certo? Esse é o
E por prático. certo, e por que que a gente precisa declarar esse imposto? É para poder Pronto. haver, por exemplo, o governo recebe, quando a gente compra uma coisa, paga um imposto sobre aquele produto, e aí você tem que, eu nem sei se eu estou falando certo, porque eu não entendo muito, a gente precisa declarar o que pagou de imposto para ver se bate com quem recebeu, é Pronto, vou isso? explicar. É diferente, é porque é tanta legislação, tanto imposto que confunde realmente. Essa declaração é somente para o imposto de renda, tá? Pessoa física, a gente está falando de pessoa física. Ah, Então, sim. certo? Então, é porque tem imposto de renda, pessoa jurídica. Mas Ah, tá. especificamente, a gente está falando da declaração de imposto de renda, pessoa física. Então, tem as regras da obrigatoriedade. O imposto de renda tem a legislação que diz que você pode contribuir, você pode não, você deve contribuir ou retendo na fonte mensalmente, são aquelas pessoas que recebem um salário e um determinado valor já retém na fonte ali, a empresa já retém, já repassa para o governo. Tá? E Certo. aí, quando vem a época da declaração do imposto de renda, ela vai declarar, ou O para que ela pagou. restituir, ela vai declarar o que ela recebeu. Então, assim, ó, é imposto sobre a renda do cidadão. Então, é imposto sobre o que ele recebe. Tá? Ele é Tá, baseado nisso. A retenção antecipada do imposto de renda, ele retém uma alíquota, dependendo do ganho. Ele pode não reter, como pode reter, conforme a legislação. E as pessoas que retêm na fonte ou não retêm, quando chega, acaba o ano calendário, virou o ano, tem as regras da obrigatoriedade. Então, tem gente entendi. que é obrigado a declarar e tem gente que declara se quiser. Né? Tá, Então, existe a obrigação e a não obrigação. Quando você entendi. declara, tem imposto a restituir ou receber. E tem umas Certo, regrinhas, né, para isso. entendi. Certo. Eu queria que as pessoas que estão aqui nos assistindo colocassem aí de onde vocês estão conectados para a gente saber, tá? Toca também nesse aviãozinho aí, já chama alguém para vir assistir essa live tão necessária e toca também no coraçãozinho para poder a live chamar atenção aí. É, o que é que mudou no imposto de renda de 2024 e quem está obrigado a declarar? Muito bem. Inclusive, o governo estava há anos, que há anos o cidadão está ganhando mais, porque a cada ano a renda aumenta, natural, existem os reajustes, e o governo não ajustava a tabela, ou seja, o cidadão estava ganhando mais, pagando mais, um pouco mais e pagando muito imposto, porque o natural é ter o reajuste, né? Sei. Então, depois de longas negociações, esse ano até que enfim saíram algumas mudanças. Das principais foi exatamente sobre a obrigatoriedade do montante dos rendimentos. Então, algumas delas foram quem ganha acima de R$ 30.639,90 tem que declarar imposto de renda, impostos tributários. Antigamente o valor era R$ 28.559. Então agora teve esse reajustezinho, porém vai fazer uma grande diferença para quem ganha um pouco menos, né? Para aquele cidadão com a renda mais baixa. Porque, Certo. teoricamente, o imposto ele é feito assim. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Isso é a teoria, né? Então, outro item importante que foi modificado foi quem recebeu rendimentos isentos e não tributários acima de 200 mil. Tá? Outra mudança, quem obteve em qualquer mês um ganho de capital do ano de 2023, tá? Em qualquer mês do ano de 2023 é obrigado, bem como realizou operação em bolsa de valores e tudo, rendimentos acima do valor de 40 mil. E Certo. também uma bem importante que hoje o patrimônio, né? Quando a soma do patrimônio supera 800 mil, você também é obrigado. Então, são várias exigências, mas essas mudanças que houveram, que eu mencionei, né, as obrigatoriedades, elas são bem importantes. E quanto a ganho de capital, que trata sobre venda de bens, depois eu queria fazer uma explanação lá no final, que é bem interessante. Tá Tá? certo. Entendi.
Eu vi que tem gente aqui de Fortaleza, também entrou uma pessoa aí que te cumprimentou, até anotei aqui o nome, mas nem sei onde eu anotei. Enfim, quais as formas de envio de declaração? Tá. As formas de envio estão se aprimorando e aprimorou mais ainda este ano. Tem duas formas de envio. Primeiro, baixar o programa do imposto de renda no site da Receita Federal. É um programa, você baixa, faz o download, instala na sua máquina e dali tem o programa em si que você preenche. Esse programa pode preencher tudo manualmente, todas as informações. A segunda, que eles estão, inclusive, ampliando muito, né? Eles querem que seja o principal método de envio de declaração, é a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida pode ser enviada de três formas. O que é a declaração pré-preenchida? O governo ele tem uma base de dados, né? Ele faz cruzamento de dados. Então, cartórios enviam informações para bens, compras e vendas. Bancos enviam informações sobre aplicações, valores de conta corrente. E as empresas, fontes pagadoras, enviam também para a Receita Federal através de declarações. Então, ela faz um cruzamento de dados. As empresas que enviaram, baseado no seu CPF, quando você entra na declaração pré-preenchida, ela já puxa muita informação. Então, ela já melhora essa questão de você preencher a declaração, menos trabalho, mais acertos, menos erros, né? Só que você tem que conferir. Então, como é que faz a pré-preenchida? No programa, no próprio programa que você baixa, que eu informei, tem lá, informar a declaração pré-preenchida. Tem pelo aplicativo, você pode fazer sua declaração pelo seu celular. Baixa também o app no seu celular. E a outra forma é direto pela internet no site. Agora, tem uma observação. O governo, como ele está concentrando tudo na plataforma gov.br, ele exige que você entre, para fazer a pré-preenchida, entre com a sua senha pessoal do gov.br e assim entre para fazer a declaração pré-preenchida. E dentro desse gov.br tem uma particularidade. Tem os níveis de segurança, nível bronze, prata e ouro. Só pode entrar no sistema da Receita e enviar quem tiver nível prata e ouro. Mas para aumentar o nível é muito simples, só entra lá no gov.br, bota aumentar o nível e aí vai seguir lá as instruções e aumenta esse nível e envia as declarações. Certo? Isso aí são os tipos de declarações a serem preenchidas? É a forma de A envio. A forma de forma envio de da envio. declaração. Ah, entendi. E quais Os os tipos, tipos de declaração a serem preenchidas? joia. Tem dois tipos. A simplificada e a completa. Tá? Certo. O que é a simplificada? A simplificada ela é uma declaração onde você informa, além das informações obrigatórias, mas você informa o seu rendimento, né? E ela aplica um desconto direto de 20% sobre a sua renda tributável. Tá? Então, é automático, você coloca a renda e 20% abate da sua renda tributável. A completa é para quem utiliza descontos baseados na legislação. O que são esses descontos? A legislação diz, por exemplo, que você pode abater despesas médicas, né? Você foi em consulta, pagou, mesmo você tendo plano de saúde, você pagou particular, os próprios planos de saúde, despesas com instruções, dependentes. Então, essa completa, ela não tem uma base dos 20%. Ela vai abater as despesas dedutíveis, vai fazer uma base de cálculo e vai aplicar. Isso aí é aconselhável para quem tem realmente as despesas dedutíveis. Entendi. Agora, uma dica: como saber qual é a melhor? Aí começa, a dica é o seguinte: não tem como você, pelos documentos, ver. Você vai preencher a declaração, vai verificar lá e preenche todos os documentos. Quando você verificar, nos próprios programas tem lá, bem indicativo, simplificada e completa. Se você tiver imposto a pagar maior pela simplificada, você não vai enviar pela simplificada. Você vai enviar pela completa. E se você tiver imposto a restituir a maior, por exemplo, pela completa, você não vai utilizar a simplificada. Apenas num clique só você escolhe essa opção. Entendi.
Olha, eu vi aqui que tem pessoas de Sobral, tem pessoas de Guarabira, Paraíba, tem gente aí do Nordeste, né? Que Muito bem. legal. Aí eu Tem aqui de São Paulo. mandei Ah, um é? convite para o pessoal da Paraíba, de Sobral Que também. legal. Foi. Tem de São Paulo aqui também, né? E tem duas perguntinhas aqui que já fizeram, mas eu vou deixar para o final, porque a gente vai falar nesse tema. Um é como resolver a pendência da malha do ano passado e quem eu posso colocar como dependente. São perguntas de pessoas diferentes, mas eu vou seguir aqui o nosso roteiro, porque é de morada nova, também tem de morada nova. Bom, qual a quantidade de cotas podem ser parceladas do imposto e a partir de quando? Bem, as cotas são exatamente as parcelas do imposto, o DARF do imposto de renda. Ela pode ser parcelada em até 8 vezes, né? Você pode pagar ou à vista, que é dia 31 de maio, e 8 vezes que vai até dezembro. Então, todas essas parcelas, elas estão no último dia útil do mês, não é no último dia do mês, é no dia útil. Por que eu digo isso? Porque tem duas opções de pagar o DARF do imposto de renda, que são as cotas, né? Você pode, na declaração, informar a sua conta para que debite todo mês na sua conta, certo? A cota, da forma que você escolher, debita todo mês na sua conta. Tem particularidade nisso. Qual é a particularidade? No dia anterior tem que estar depositado aquele valor na conta. Se você for depositar no outro dia, você não vai conseguir pagar o DARF da cota do imposto de renda. E eu aconselho até fazer assim. Por quê? Porque não tem como você imprimir as 8 cotas do imposto de renda se não for débito em conta para pagar. Porque todo mês tem um reajuste. As cotas são parceladas em valores iguais, porém todo mês tem um reajuste. Eu aconselho para que você todo mês não fique entrando para tirar a cota no sistema. É mais um trabalho. E aí você lembra daquele imposto desagradável a pagar, né? Então, são em até 8 vezes no último dia útil do mês, começando dia 31 de maio até dezembro, certo? Entendi. Certo. Pessoal, clica aí no coraçãozinho. Não estou vendo o coraçãozinho subir aqui. Bora lá, vamos dar uma força aí para a nossa live. Com relação à restituição, essa foi a dos lotes, né? Quantos lotes são e a partir de quando começa a receber? Vamos lá. Os lotes, como a Receita chama, o grupo de pessoas que vai receber naquele período. A restituição, quando você declarou o imposto de renda, tem lá restituir, né? Tem lá R$ 1.000, vamos supor. Ele não recebe parcelado, ele recebe no lote escolhido pela administração financeira da Receita Federal, tá? Então, são 5 lotes, tá? Começando dia 31 de maio, já agora, 31 de maio, você já recebe o primeiro. No primeiro já tem a possibilidade de receber o primeiro lote. E o último lote é setembro, 30 de setembro. Sempre no último dia do mês, tá? Então, tem particularidades. A pergunta, como é que eu faço para receber logo? Bom, aí vai depender do fator humano de enviar logo a declaração e do fator legislação. A legislação imposto de renda, a Receita Federal, ela prioriza os lotes, um grupo de cidadãos que vem em primeiro lugar ali, por exemplo, cidadãos acima de 80 anos, eles estão no primeiro lote, preferência do primeiro lote. Aí vem as outras referências de preferência. Então, depois do segundo lote, 60 anos até 80, magistrados, né? Pessoas com moléstia grave. E tem também, desde o ano passado, adotado, a Receita está estimulando a pessoa a colocar o PIX. Por que o PIX? Porque muitas vezes a pessoa coloca lá a sua conta para restituição, coloca errado, tem problema, isso dá custos à máquina, da esfera pública. Então, ela estimula o PIX. Quem for colocar a restituição no PIX também vai ter prioridade. Então, tem uma escala de prioridades. O último lote são para as demais pessoas. Então, quanto mais cedo você declarar, mais cedo você vai receber.
certo? Entendi. Boa noite aí para quem está entrando agora. Já ouvi aqui algumas pessoas falando, muito esclarecedor essa live, obrigada. E Ana, que também acenou com a mãozinha, boa noite, Ana. Maricela, várias pessoas aqui, Family Clothing, algumas pessoas estrangeiras, Gladys. Não sei se eu conheço uma Gladys. Eu caí na malha fina em 2023. Para eu pagar esse valor, será cobrado em 2024? Bom, já mais uma pergunta aí. Mas vamos aqui continuar. Se não entregar a declaração no prazo, o que é que acontece? Multa. As obrigatoriedades desse período para entrega, né? Quem não entregar nesse período vai pagar uma multa. No mínimo é R$ 165,74. E ela pode chegar até 20% do imposto de renda a pagar, certo? Então vai depender. O mínimo é 165, pode chegar até 20% do imposto que você tem a pagar. Então, ficar atento quanto a isso aí. Para fazer a declaração nesse período, que é um período até grande, né? De 15 de março até 31 de maio, né? Aí, Exatamente. como eu já gravei, viu? Só Pode que, entregar a declaração. só que eu vou lhe dizer, né, por experiência própria, os 15 últimos dias é onde o cidadão entrega a maioria das declarações no Brasil. Sempre deixa por último. Né? Eu Então, sei. está melhorando. O brasileiro está se conscientizando mais e já está melhorando a cada ano, entregando mais antecipadamente do que esses 15 dias finais. Né? Eu dou aula para uma senhora que atualmente ela tem 81 anos, mas eu dou aula para ela há mais de 15 anos, desde 2005, eu nem sei quantos anos fazem isso. E ela é contadora, ela já teve escritório de contabilidade, ela fechou na pandemia e ela ainda faz declaração de pessoa física. E assim, sempre que chegava essa época do ano era uma loucura, porque, como você falou, o pessoal deixa para a última hora para entregar os documentos e a pessoa fica cobrando, cobrando e o cliente não manda o documento. Meu Deus do céu, em função de eu conhecer esse estresse todo que ela vivia, eu dizia, nunca na minha vida eu quero ser contador, nem em outra encarnação, Deus me livre. Nos, Mas nos 15 últimos dias eu emagreço, é, com certeza, todo ano. Todo ano é um rojão muito grande, tem declarações muito complicadas aí, sabe? sei. Mas, Me mas diz é uma emoção, coisa, viu, Gorete? é Ser é contador é emoção todo emoção, dia, não tem rotina emoção e estresse junto, né? Pode também. entregar a declaração faltando documentos e depois corrigir para não perder o prazo? Pode, inclusive, a Receita Federal aconselha, mas tem que ter alguns cuidados. Tá ali, preencher os seus rendimentos, faltou algumas informações que não impactam no imposto. Beleza, pode enviar, não vai ter problema, não vai ter multa, tá? Mas assim, se por exemplo você faltou declarar um rendimento, vai declarar depois, né? Já vai ter multa e juros no imposto, né? Então, ter esse cuidado, mas a Receita Federal aconselha, envie e depois retifique logo, tá? Então, é aconselhável fazer isso, mas não é para pegar esse exemplo aí para fazer. O ideal é você fazer antes, ficar tranquilo, esquecer desse imposto de renda, enviar e ficar tranquilo. A gente tem mania de deixar tudo para a última hora, né? Então, o ideal mesmo, realmente eu vi lá no seu Instagram você falando assim, olha, vai começar o imposto de renda para tem recolhe os documentos e tal. A gente precisa ser toda hora lembrada disso, porque a gente vai deixando passar mesmo e acaba. Mas como eu agora estou te seguindo, então tem sempre aquele alerta, né? Agora eu já estou começando a separar aqui para poder ver a minha declaração. Agora me diz uma coisa, o que é essa tão temida malha fina e quais os fatores do processo da malha no final? Essa malha fina, ela chega a ser tão ruim, digamos assim, quanto ao imposto a pagar, né? A Receita Federal, que é a malha fina, conforme eu já disse anteriormente, a Receita Federal ela tem um sistema, né, de informação e cruzamento de dados do cidadão muito eficiente.
Na verdade, há mais de 10 anos atrás, ela já era o melhor da América Latina. E a cada ano que passa, eles estão aprimorando o cruzamento de dados. A malha fina nada mais é do que um cruzamento de dados da Receita Federal com as informações da declaração que você enviou. E quando a Receita discorda, por algum motivo, porque não é uma pessoa, é um programa. Eles rodam o programa, cruzam dados, um servidor da Receita ele não vai ver, é automatizado, cai em malha. Então, quando esse cruzamento de dados está em discordância do que a Receita pensa e baseado na legislação, aí cai na malha fina. Tá? Pode ser por diversos motivos, né? Mas, assim, a malha fina, por exemplo, né, você tem um cruzamento de dados, das despesas médicas, por exemplo. Esse aí é o mais comum que está acontecendo. Né? Então, assim, de uns 5 anos para cá, quem cai em malha fina, basicamente, é de despesas médicas, né? Pedindo para comprovar as despesas médicas. Né? Então, a malha fina nada mais é do que isso, o cruzamento de dados, onde, em discordância com a Receita com o que você declarou, cai na malha fina. Tá? Então, assim, como são as fases da malha fina? Eu vou falar assim de uma maneira bem mais dinâmica e tudo para entender, porque realmente é um assunto que tem várias fases. Então, a primeira fase, exemplo, você enviou agora essa declaração 2024, né? E aí passou o prazo ou não, você enviou, vai enviar amanhã. No sábado, você já pode entrar para ver se já foi processado ou já ter tido uma malha fina. Você enviou num certo dia, na semana que vem eu vou ver, eu entro para verificar a questão da malha fina e vi lá que está na malha fina. Então, a malha fina, você entra no sistema, né, tira um relatório, verifica o que é. Aí, você verificando o que é. Vamos supor que você colocou um valor errado lá. Vamos supor, olha, eu recebi 30 mil anual, eu coloquei, era 30.500, eu botei 30.005. A Receita vai cruzar dados, você vai cair numa malha fina. Aí isso é bem simples. Aí você vai entrar lá no programa do Imposto de Renda, fazer a retificação e colocar o correto. Quando é essa forma, por exemplo, pode também ter ausência de rendimentos. Retifica, envia e fica tudo certo. Agora, tem uma situação que a Receita, que é como eu disse, as despesas médicas, dando como exemplo. Vamos supor, você enviou sua declaração, você viu a declaração, está toda correta. Mesmo assim, a Receita diz que não aceitou sua declaração, caiu na malha. Vamos supor que seja dita despesa médica. Olha, você caiu na malha fina e tem que comprovar despesas médicas. A legislação da Receita, por exemplo, eu enviei em 2024. Se eu quiser me defender, informar, apresentar despesa médica, eu não posso. Eu só posso no dia 1º de janeiro de 2025. Então, eu não posso antecipar esse problema. No ano seguinte. Só no ano seguinte. Então, eu posso entrar. Começa as fases aí. Antecipação de malha fina. Você entra no sistema ECAC da Receita Federal, com gov.br, cria um processo digital e faz o procedimento administrativo, que é antecipação de malha fina. Aí você coloca todas as despesas, comprovantes de dependente, certidão de casamento para comprovar dependente, enfim, toda a documentação necessária. Segunda fase. E aí o que é o ruim, Torete? A gente, com uma pendência, a gente quer resolver, né? E quando a gente envia esse processo, começa, por exemplo, entrando na malha agora, só pode dia 1º de janeiro de 2025. Tá durando mais ou menos de 1 ano a 2 anos para ser avaliado um processo. Nossa! Para você ter uma ideia. Porque a demanda é tão grande, aí realmente quem analisa é um servidor, uma pessoa da Receita Federal, que é distribuída em todo o Brasil. Eu falo aqui de Fortaleza, uma pessoa de São Paulo, do Acre, de qualquer estado, um servidor pode analisar. Então começa aquela chateação daí. A gente quer resolver logo e não pode, por conta dos procedimentos da Receita.
Aí vem uma outra fase. O que é que sempre está acontecendo, Gorete? Eu fiz a antecipação de malha fina, mas lembra que está demorando 1 ano a 2 anos? Aí chega uma intimação para mim por conta da malha fina. Ora, se eu me antecipei de malha fina, só que o fiscal ainda não olhou, o sistema automaticamente gera uma intimação. Aí essa intimação você tem de 15 a 20 dias para responder. E ela é muito mais complexa. Aí você responde, aí você entra com o segundo processo. Aí quanto tempo demora? Mais 1 ano, 2 anos. E aí saiu a decisão. Como é a decisão? Ou ele aceita, ou ele glosa, ou ele nega. Ele pode negar parcialmente ou total. Então, quando ele nega, ele já faz uma notificação de lançamento. O que é isso? Ele já cobra. Ele não diz, olha, Gorete, eu não concordei, mas aí tá aqui, não concordei, já gerei o imposto para você pagar. Além do imposto, ele cobra uma multa como penalidade. E aí vem de novo, quando ele né? Interessante, né? A malha fina para o cidadão não é, né? E aí depois disso da malha fina, né? Ele gera a notificação, você tem um prazo para impugnar. Terceira fase. O que é impugnação? É você não aceitar o que o fiscal da Receita disse. Não, não aceito. Por que você não está aceitando se eu estou com todos os documentos? Entra com um terceiro processo. E aí, mais quanto tempo? Decorou o tempo? 1 ano, De 1 a 2 2 anos para anos. ser analisado. De 1 a 2 anos. Então, da malha fina até a impugnação, leva com certeza 3 anos, é para ser sortudo, né? Então, saiu a impugnação, não foi aceita. Aí tem que entrar com o processo judicial com o advogado, tá? Aí, Certo. Agora, uma dúvida que eu tenho aí, assim, entra com advogado, né? Tá. Aí, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a pessoa entrou na malha fina o ano passado, né? Aí demora de 1, 2 a 3 anos. Mas nos anos seguintes ela continua declarando normalmente? pronto. Isso aí é uma dúvida, era tipo um tabu que tinha antigamente, falando sobre essa sua pergunta. A pessoa dizia, eu caí 1 ano na malha fina, todo ano eu vou cair. Não, não é assim que funciona. A Receita Federal ela só considera aquele ano. O que aconteceu naquele ano, Tá. você resolve aquele ano. Entendi. No ano que vem tem aquela sua outra obrigatoriedade. Qual é a sua obrigatoriedade? Informar a declaração. Você informa novamente. Se você, eu tenho cliente que está 3 anos seguidos caindo na malha fina, são 3 defesas com antecipação, pugnação e daí vai, né? Então, assim, de 5 anos para cá ainda não foi julgado. Então, isso é muito ruim, infelizmente. Então, assim, não tem nada a ver um ano com o outro. Certo. Você tem que obedecer à obrigatoriedade daquele ano. Não tem nada a ver Aquele com a ano. malha fina de anos anteriores. É certo. No caso, se a pessoa tinha que receber restituição, como houve problema, ela não vai receber. Mas no próximo ano, se ela entregou, está tudo direitinho e ela tiver, ela vai receber normalmente. Libera automaticamente, né? E Tá. mais ou menos é um prazo do máximo 2 meses para receber. Agora eu lembrei aqui de um caso, o ano passado, que a minha amiga caiu na malha fina por causa de recibos médicos do dentista, né? E daí ficou aguardando, porque o dentista ele foi entregar a declaração no último dia, no dia 31 de maio. E ela parada, esperando, porque ele não tinha feito ainda, então não tinha como comparar os recibos. Assim que ele fez a declaração dele, como profissional, aí logo em seguida estava tudo ok e ela recebeu a restituição. Então, quer dizer, a pessoa depende também do profissional que deu o recibo, né? Porque o cara deixou para a última hora, ela que podia ter recebido essa restituição logo no primeiro lote, foi receber só muito depois para poder, por causa dele, entendeu? Então, assim, é um problema, né? Porque depende só da gente, depende do outro. Excelente observação, excelente mesmo. Então, assim, vamos lá. Qual é a obrigatoriedade? Qual é o último dia? 31 de maio, tá? Então, o profissional, ele não está errado, tá? Ele não está errado de declarar no último dia. Ele pode declarar no último dia. Lembra que
o primeiro dia, o pagamento do imposto é dia 31 de maio, a restituição dia 31 de maio, tá? O profissional, ele tem, como qualquer, ele é um profissional, um cidadão, ele pode declarar até o último dia. Então, qual é o papel da sua amiga? Não se importe com ele. Declare, se você declarar antecipado, ótimo, melhor ainda. Caiu na malha fina, não vamos nos desesperar. Eu sempre digo, vamos ter calma, deixa passar o prazo do imposto de renda, né? E assim foi. Eu vou até dizer um exemplo que aconteceu comigo esse ano. Eu enviei a declaração, a minha, antecipadamente, que eu sou um rapaz, né? A minha antecipo, e aí enviei antecipadamente, nos primeiros 10 dias. E aí, quando eu vi, entrei logo lá, não caí na malha. Passou o tempo, né? Passou o prazo do imposto de renda, dia 31/5. Quando eu fui ver lá para final de maio, eu estava em malha. Quer dizer, eu não estava em malha fina, entrei em malha. E aí eu não só posso entrar no outro ano, 1º de janeiro do outro ano, não tive o que fazer, fiquei aguardando. Tá? Eu estava todo correto, não tinha o que fazer. Quando foi lá para outubro, não sei o que foi que houve, saí da malha fina. Então, assim, não tem algumas coisas, não tem como realmente, vem lá de cima em Brasília, no centro de processamento. Talvez um profissional da saúde que eu botei despesa médica só foi declarar direito lá para outubro, lá para setembro. Então, assim, se o profissional declarou correto com o CPF e a gente declarou correto, não é para cair na malha fina, tá? E aí, qual é o nosso papel? A gente fez o certo, a gente vai demonstrar os recibos e tudo direitinho. Quanto ao profissional, se ele não declarou, porque acontece sim, tem profissional da saúde que não é organizado, ele tem que passar ao longo do ano, pega aquele controle daqueles recibos, notas, né? E às vezes passa batido. Se ele não declarar de uma pessoa, aquela pessoa pode ser você, pode ser eu, e a gente cai na malha por conta disso. Infelizmente, não quer correr risco, a simplificada não tem risco. Só que aí paga muito mais imposto, certo? Também pode acontecer o caso, vamos supor, dele perder o prazo de declarar e aí prejudica a outra pessoa que caiu na malha, né? De lascar isso. Fiquei revoltada, mas tudo bem, fiz como você falou, tive paciência e tudo se resolveu no caso, porque ele declarou no dia 31. Na Mas, verdade, tem uma declaração chamada DMED, Declaração de Despesas Médicas. Eu acredito que isso aí, por conta desse problema, eu acredito, a Receita Federal está aprimorando. A DMED, o profissional ao longo, ele vai declarar todos os CPFs ou CNPJs que ele prestou serviço. Só que tem uma obrigatoriedade. Quem não está obrigado não está declarando. Se o profissional médico fosse obrigado todos a declarar essa DMED, que é antes do prazo do imposto de renda, ou seja, já estaria na base de dados da Receita Federal. Aí não haveria esse problema. Mas a Receita Federal ela está trabalhando e aprimorando, tanto para não deixar escapar nenhum imposto, como também para o cidadão. Isso aí dá muita despesa para a Receita Federal, essas questões de malha fina, né? Então, ela está aprimorando esses sistemas como todo ano está aprimorando. entendi. Surgiu um monte de perguntas, mas vamos aqui nas nossas, que faltam aqui duas só. O que fazer, então, para verificar se eu estou na malha fina? Eu acho até que você já falou, né? Já falei, entrar no portal gov.br, né? E lá vai ter o meu imposto de renda. Pode baixar o aplicativo, pode ser pela internet. Tem bem simplesinho lá. Pendências em malha, clicou, tirou o relatório completo. Entendi. Uma pessoa aposentada, que é isenta de declarar o IR e quer empreender, começar a empreender, por exemplo, começar a vender o artesanato que eu faço, por exemplo, ela vai precisar declarar imposto de renda desse produto que ela quer vender? Pronto. O aposentado, por ele ser aposentado, ele não sai das regras de todo cidadão. Então, o aposentado é um cidadão comum, CPF, não tem nada a ver, não tem isenção, não tem particularidades para aposentar. Então, assim, vamos supor, o próprio aposentado já, que ele não declara, é porque agora, nesse ano, ele não ganhou acima de 30.500 e pouco. Então, vamos supor que ele
ganhe 25 mil. Ele não é obrigado a declarar e não declarou. Mas ele empreendeu ano passado. Ele pode empreender de diversas formas. Abrindo uma empresa, abrindo um MEI, né? Ou pela própria pessoa física. A Receita Federal informa o seguinte: você teve rendimentos, você tem que declarar, sendo pessoa física, até o MEI também, o lucro do MEI. Então, assim, ela ganhou 20 mil, teve um lucro de 15, já vai dar 35 mil. Aí ela é obrigada a declarar e pagar imposto, certo? Entendi. Agora, é, Jorge, depois eu acho até que a gente precisa fazer uma outra live sobre pessoa jurídica, tá? Porque eu Joia. tenho muita dúvida de pessoa jurídica também, e aí a gente depois, mais para frente, combina. Agora vamos às perguntas que surgiram aqui. Tem um até aqui, deixa eu ver aqui o que é que perguntaram aqui. A partir de que mês é aconselhável fazer? Denise perguntou. Fazer Fazer deve ser a imposto de renda, declaração. primeiro dia. Se quiser, pode baixar e fazer agora. É o aconselhável é mandar o mais rápido possível, tá? Aí tem outra pergunta também que surgiu aqui na live. Como resolver pendência da malha do ano passado? Você já até explicou aí, né? Entrando lá no portal gov.br e tira o extrato da malha fina. Certo. Quem eu posso colocar como dependente? Pode colocar a esposa, pode colocar o cônjuge, né? Agora, quem não é casado no cartório, seja qual situação seja, tem que ele comprova, não só estando junto, né? Ele tem que no cartório ter uma declaração, né, de que esqueci até dessa declaração de que eles que convivem-se junto, eu me esqueci, tá? Mas tem que ter comprovado uma documentação, a cônjuge, ou casado, ou essa declaração em cartório, e os filhos, né? Pode também colocar mãe, avô, só que tem particularidades, né? Quanto a União colocar isso. estável. A pessoa Oi? falou aqui de união Isso, estável. exatamente. Muito obrigado, Obrigada viu? aí quem Me deu um escreveu. branco. Na É, hora dessa, o contador sai fumaça, mas dá certo. Então, pode colocar, mas tem umas regrinhas, né? Tem que morar realmente com a pessoa, e tem um rendimento, 20 mil e uns quebradinhos, né? Tem que receber até isso para ser dependente. E aí, só que se ela receber até esse valor, você tem que colocar os rendimentos de todos os dependentes. Então tem que ter bastante cuidado. Colocar dependente, abate, abate, mas quando você coloca dependente, você coloca os bens do dependente, os rendimentos tributários, os isentos. Então, você vai ter que analisar se realmente vale a pena, certo? Então, podendo colocar, ótimo, né? Fazendo os cálculos, fazendo o levantamento da declaração. certo. Outra pergunta que surgiu aqui: plano de saúde que está em divergência. A pessoa, eu imagino que a pessoa pagou um valor e o plano de saúde declarou outro. Deve ser isso. Bem, vamos Aí lá. é a Se mesma for coisa do esse, médico, né? eu acho difícil isso acontecer, né? Mas acontecendo, né? Você declarou para a Receita, você pagou outro. Primeiramente, como é o ideal você se antecipar com a documentação, você não vai ver essa declaração de informes de despesas com saúde, plano de saúde, no último dia. Então vamos supor, você já está com ela na mão, você viu uma divergência, vai falar com o administrativo do hospital e perguntar para eles se tiver divergente, eles vão retificar, enviar novamente para a Receita Federal, eles vão lhe dar um novo informe de despesa. Aí sim você envia. Certo. A última pergunta, porque agora já estamos aqui finalizando, que uma pessoa fez, se ela pode pagar pensão para filhos maior de 24 anos, pensão alimentícia. A questão da legislação, aí já entra uma questão jurídica, né? Essa pergunta não é contábil, é É, jurídica, mas eu posso responder para o imposto de renda, tá? Conforme a legislação do imposto de renda, dependente 24 anos se estiver estudando, né? Fazendo uma faculdade, aí ele pode ser seu dependente. Se não, reduz essa idade. Então, até 24 anos pode sim, mas tem que estar estudando.
tá? Entendi. Aí eu vi aqui uma pessoa que disse que caiu na malha fina por causa de R$ 79 e está até hoje nessa malha fina. Bom, conforme você explicou, tem que ir atrás e tentar resolver o problema, né? R$ 79, eu vou aconselhar uma coisa. Perca esses R$ 79, retifique a sua declaração e fique feliz, para não passar esse processo de 4, 5 anos, 4 anos para sair da malha. E mais, como eu digo, os meus clientes, eu faço a defesa de malha, apesar de ser instrutivo, nenhum faz, porque tem particularidades, é chatinho, né? E tem que entender realmente. Então aí você vai gastar com um profissional, né? Vai gastar com um profissional e esses R$ 79, a malha fina você corrige, sai da malha e pronto, tá? Certo. Ô, Jorge, tem mais alguma coisa assim que você queria falar, que a gente está encerrando? Queria, eu queria puxar para o meu lado, né? Eu queria dizer da importância da declaração e quem não souber, quem tiver que dúvida, do profissional que faz a declaração. Não precisa ser contador. Qualquer pessoa ela pode ser um profissional, tá? Então, eu vou dar um exemplo, como é muito importante, um exemplo prático e realmente verídico de um cliente meu. Como é importante uma declaração, como afeta financeiramente. Um cliente meu, em resumo da história, comprou uma casa de 800 e poucos mil. Vou arredondar para 1 milhão essa casa para ficar efeitos práticos. É uma Tá. pessoa que tem um poder aquisitivo mais alto. Então, ela comprou uma casa de 1 milhão, ela, entre financiado e à vista, financiou bem pouquinho. E aí, de cara, ela gastou à vista 1.200.000 de reforma. Então, vamos Sim. voltar para o número. 1 milhão a casa, 1.200.000 de reforma. Se uma pessoa sem conhecimento declara o imposto de renda, ela vai declarar como? Vai colocar 800 mil lá na declaração, né? Aliás, 1 milhão, desculpa, na declaração que é o bem e pronto. Os anos vão se passar, e ele pode vender daqui a 10 anos. Ora, se ele comprou a casa por 1 milhão, gastou 1.200.000, inclusive ele gastou agora mais 280 mil, já estou com a documentação dele. Quando ele for vender, essa casa, já hoje, ela já não vale 1 milhão, certo? Ela vale mais. Com as reformas, ampliou e tudo, então essa casa vale bastante dinheiro. Então tem uma legislação na Receita Federal que você, quando compra um bem e vende, tem um ganho de capital, você paga 15% sobre a base da diferença entre a compra e a venda. Supondo que ele vende essa casa hoje por 2 milhões, aí ele vai pagar 15% em cima de 1 milhão. Só que quem sabe fazer a declaração corretamente, sabe que tem uma legislação que você pode compor a casa, a reforma, a ampliação, guardando toda a documentação, que são notas fiscais, as comprovações. Quando, se ele vendesse hoje por 2 milhões, ele não ia pagar imposto nenhum. Pois é. Porque ele gastou 1 milhão com a casa, 1.200.000 com a reforma, vendeu por 2. Se ele não tivesse colocado no imposto de renda, então calcule aí, de cara, R$ 150 mil de imposto à vista. Veja como é importante o conhecimento da declaração do imposto de renda. Então é isso. Entendi. Tomar os devidos cuidados. Realmente, hoje, o que era antes não é hoje, certo, gente? Antes eu fazia assim. Esqueça isso aí. Hoje, a cada dia que passa, todos os órgãos, não só a Receita Federal, os órgãos municipais, estaduais, estão aprimorando muito isso aí. Então, bastante cuidado, reúne a documentação. Quem não é muito organizado, pega uma pastinha. Ao longo do ano, pegou um recibo ali, joga lá dentro, deixa ela ali no cantinho, vai jogando a despesa lá. Quando vira o ano, cadê minha documentação? Onde está? Perdi, vai procurar médico. Não, está ali. Quando você vai numa despesa médica, no outro ano que você vai pedir a nota fiscal para o médico, começa a confusão daí. Tá? Então, Entendi. vai se organizando ao longo do ano para você não ter dor de cabeça, ficar tranquilo, porque realmente o imposto de renda é um calo no sapato. E pessoas mais idosas, dando exemplo como meu pai, vai fazer 78 anos, ele passou o ano todinho
pensando nesse imposto de renda. Então, assim, é um amor danado. Ele fica pensando que vai pagar, quanto eu vou pagar, se eu vou cair na malha. É um aborrecimento, realmente. Então, se organize, declarar e qualquer dúvida, pesquise também. Tem um manual do imposto de renda, Ou se certo? não, siga seu Instagram, né? Siga meu Instagram, me contrate e ao longo, né, eu estou em Fortaleza, mas independe a localidade. Eu faço imposto de renda para gente em São Paulo, tá? Então, Ou qualquer lugar do Brasil, qualquer porque aqui tem lugar, pessoas de todos qualquer lugar do Brasil, os certo? locais. Tá certo? Certo. Então é Ô, isso. Jorge, pode falar. Não, era isso. Então, as considerações é se organizar, ter cuidado. É isso. Declarar antes, tendo dúvidas, consulte o manual. São ali suas 300 e tantas páginas, mas lá no programinha mesmo você direciona o que quer. Né? Na aba da ficha que você quer, você entra lá, tira umas dúvidas, tem explicações sobre isso. Ô, Jorge, eu quero te parabenizar. Eu amei a live, apesar de que é um assunto realmente árido, né? Mas foi muito esclarecedora. Você tem muito conhecimento do assunto. Parabéns. Quero te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você trabalha muito aí, tem a família, filhas, etc. Mas eu quero te agradecer muito por você ter aceitado a participar da live, tá? Eu Eu, quero agradecer. Diga. pode falar, não, Eu pode. quero agradecer também a todas as pessoas que vieram aqui nos prestigiar nessa live. Muito obrigada, gratidão. Quem quiser seguir o Jorge Porto, é só entrar lá no Instagram. Como é que é mesmo o seu Instagram? Porto? Porto Contábil CE, de Ceará. Tá. E vocês lembrem das praias, fica bem fácil. Porto Contábil Certo. CE. Tá. O escritório dele é em Fortaleza, mas ele dá consultoria online, ou quem quiser também contratar ele online também pode. Hoje em dia facilitou muito essa questão do online, né? Hoje tudo a gente faz pelo computador, pela internet, pelo celular. E meus seguidores que quiserem também se informar com ele, fiquem à vontade. Sigam, porque a gente precisa ter profissionais desse tipo para poder nos orientar, porque a gente está numa fase da vida que as pessoas costumam enganar, a gente se engana com facilidade com certas situações. E ter um contador, ou um advogado, ou um médico conhecido, qualquer profissional que possa nos orientar é maravilhoso, né? Para a gente não fazer besteira na vida. É isso aí, ela botou aqui o Porto Contábil, a Karine colocou. Coloca novamente, Karine, por favor, o Instagram. Então é isso, Jorge. Obrigada, viu, por você ter Eu, aceitado. eu que agradeço demais. Se você quiser várias lives, estou aí à disposição, sempre tentando passar de uma maneira mais tranquila, porque a legislação é chato, né? Então, eu tento, e esse é o conteúdo que eu também estou direcionando. Agradeço a todos, muito obrigado. Gorete, muito obrigado e parabéns, tá? Parabéns mesmo por essas Oh, atitudes, dessas lives e divulgação de conteúdo, tá. tá? Alta Rosane colocou aí, bom te rever, Jorge. Alta Rosane. A mãe de um amigo meu, um grande amigo meu, Marcel, família É. maravilhosa. E a Ticiane também colocou várias vezes aí. Gente, olha, então a gente está encerrando a live. Eu vou deixar a live gravada aqui também, Norberto, não sei o que, Berto, meu amigo Jorge. É, muito obrigada a todos. Manda um abraço para mim, MGN Roberto. Jorge, manda um abraço para mim. Abraço aí, Beto. Grande abraço, amigo das antigas também. Ai, que bom. Então, uma boa noite para todos. Jorge é um grande profissional. Muito Parabéns, obrigado. Cristina. Gente, obrigada. Nós vamos encerrar uma live. Beijos e boa noite a todos. Eu vou deixar gravado Beijo. no Instagram. Obrigado, Tchau. Gorete. Tchau, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus.